Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais um estudo da série Descobrindo a Palavra. Eu sou o professor Adolfo Hickman, trabalho aqui no Pão Diário como editor e nós estamos trabalhando a jornada por Efésios da série Descobrindo a Palavra e vamos falar um pouquinho sobre o panorama dessa grande obra de Paulo. Bem, eu separei algumas coisas interessantes. Primeiro, recomendar a vocês que no site do Pão Diário, nos Estados Unidos, tem um material que você pode acessar. Esse estudo é baseado na jornada através de Efésios, do Robert Solomon. Se vocês quiserem acessar, vai ficar o link aqui na descrição desse vídeo. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, que o próprio Solomon faz, é: o que é viver em Cristo? O que é viver em Cristo para você? Vou deixar você pensar aí. Se você quiser pausar o vídeo, pensar e voltar, vamos lá. Bem, o tema central dessa carta é a união com Cristo. E o que é essa união com Cristo no contexto de Efésios? Bem, antes de entrar mais no contexto de Efésios, queria falar também o seguinte: a ênfase teológica do tema central. O tema central dessa carta é a unidade da Igreja de Cristo. E Jesus é o fundamento dessa unidade. Nós temos uma obra aqui do Ray Stedman, Aventurando-se pela Palavra, que é muito interessante. Já já eu coloco aqui também na descrição para vocês esse livro. E ele diz o seguinte: olha, de Romanos a Filemon, nós temos as cartas à Igreja. Esse é um conceito bem conhecido nosso sobre essa parcela das cartas de Paulo. E ele diz o seguinte: de Romanos, 1 a 2 Coríntios e Gálatas, nós temos Cristo em vós, ou seja, Cristo em nós, Cristo habitando em nós. E a partir de Efésios, o tema principal passa a ser nós em Cristo. Há uma diferença essencial nisso. Vamos ver um pouquinho o que isso quer dizer. Bem, olhando mais agora para o nosso tópico aqui, um panorama, nós temos agora, vou fazer uma apresentação que é proposta por Howell nas Cartas de Paulo, Comentários Bíblicos NVI 2009. Ele diz o seguinte: olha, alguns autores propõem uma outra análise das cartas, as 13 cartas divididas de outra forma. E essa divisão é o seguinte, ela é uma divisão cronológica. Segundo esses autores, então nós temos um primeiro bloco, que são as cartas de viagem. E aí nós vamos ter Paulo como missionário. E o que nós vemos em Paulo? O pioneirismo e o fervor dele. Nessas cartas nós vamos ter Gálatas, que foi escrita em Antioquia, da Síria, em 42 depois de Cristo. Depois 1 Tessalonicenses, que foi escrita em Corinto, em 50. A 2 Tessalonicenses também em Corinto. Depois nós temos 1 Coríntios em Éfeso, de 54 a 55 aproximadamente. 2 Coríntios na Macedônia, de 55 a 56. E Romanos em Corinto, em 57. E aí vem o segundo bloco, que é justamente onde se insere a carta aos Efésios, que é o bloco da prisão, quando Paulo esteve na prisão em Roma. E aí Paulo se mostra como um pastor-mestre. E o enfoque dele é espiritual. É um pastor-mestre que é um direcionador, ele dá o direcionamento espiritual para os cristãos à época. E aí nós temos Colossenses, que foi escrita em Roma, de 60 a 61. Aí nós temos Efésios, que foi escrita em Roma, todas, aliás, foram escritas em Roma, de 60 a 61. E é interessante que muitos autores dizem que há muita similaridade, inclusive no vocabulário de Colossenses para Efésios, muita similaridade. E depois nós vamos ter Filemon e Filipenses também escritas nessa época. Essa seria a parte que nós podíamos dizer do panorama. Por último, apenas é importante falar o seguinte: a carta é escrita aos Efésios, mas
Alguns autores dizem que ela foi escrita para uma região maior. Depois eu vou pedir que nós tenhamos aqui ao fundo o mapa para vocês terem ideia. Vocês vão ver um círculo ali que compreende basicamente aquelas igrejas que nós vemos em Apocalipse. As 7 igrejas, né? E aí eu tenho Éfeso, mas eu tenho Colosso, eu tenho Laodiceia, eu tenho Filadélfia, eu tenho Sardes, tenho Tiatira, tenho um pouquinho mais afastada Pérgamo. Então essas igrejas provavelmente foram favorecidas pela carta. Essa é a nossa introdução, o nosso comentário inicial aqui do panorama de Efésios. Uma coisa interessante, nós teremos um encontro no dia 30 de julho, pelo Zoom, para conversarmos mais, aprofundarmos alguns pontos, vocês anotarem durante esse estudo as suas perguntas, e aí nós conversaremos mais sobre a carta de Efésios. Ela é tremendamente maravilhosa. Com certeza, vocês se apaixonarão por esse estudo. Até o próximo.